Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. E hoje estamos gravando aqui no dia 9 de setembro, estamos às vésperas da volta dos campeonatos europeus. Quando esse programa for ao ar, a gente já vai ter tido a primeira rodada, mas estamos às vésperas da volta dos campeonatos europeus. E nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que ocorre, normalmente acaba em agosto, mas por causa de uma pequena pandemia, está rolando ainda uma tal de janela de transferência. E comigo nós temos Richard Baluta, que vai comentar as transferências, nós temos Guilherme Melo, o nosso Nicola do multiverso. Ele não barriga, ele acerta. Guilherme Melo, que é o popular para nossa audiência, ele é conhecido internamente como o nosso Jorge Gordola. Pode seguir. Exatamente. O Jorge Nicola do multiverso. Por quê? Porque ao invés de sempre errar, ele acerta e acerta. Então vamos começar, Guilherme? Solta aí a primeira notícia e vamos os três comentar. Então, boa noite, galera. Vamos aqui. Você quer que a gente fale logo dos rumores ou das confirmadas? Tem para todos os gostos aqui. Se solta a probabilidade. Se a gente errar, azar. Beleza. Confirmadas aqui. Tem algumas que já estão muito famosas até, né? Muita gente falando, essa janela a gente vai ter time gastando bem menos e não sei o quê. E a gente teve só uma das transferências que já está no top 20 das mais caras da história. Teve mais duas acima de 70 milhões de euros. Então, assim, tranquilo, economizando o povo não tá não, né? Mas aí o grande destaque da janela até agora, com certeza, é o Havertz no Chelsea, né? 80 milhões de euros, quase nada. Já a 19ª transferência mais cara da história. Muito bem, pode começar você, Richard. Havertz no Chelsea. Cara, na minha opinião, apesar do preço, né? O preço é absurdo. Apesar do mercado de transferências dos últimos anos vem com preços absurdos, né? Mas assim, é um investimento, cara, que pensando no que eu já vi do Havertz jogar bola, do que ele vem jogando, com a idade dele, é um investimento que se justifica, entendeu? Por mais que o Havertz pode vir a não se adaptar ao futebol inglês e tudo mais, é um jovem, entendeu? O Chelsea certamente vai conseguir revender esse jogador, a não ser que ele vá para lá, quebre as duas pernas e sei lá, fique cadeirante. Daí o Chelsea não vai mais conseguir tirar o investimento. Mas se não, é um investimento que se justifica, apesar do preço. Mas vamos ver, esse time do Chelsea tá ficando interessante, né? Timo Werner, Ziyech, agora o Havertz, tem mais alguns rumores ali. O sistema defensivo também bem reforçado com o Saro, o Malang Sarr e o Thiago Silva, né? É um time a se observar na próxima temporada. Eu ia até comentar que o Havertz, na verdade, foi a cereja do bolo, né? Além de todos esses, já citou o Tio Ziyech, que já tinha sido contratado antes mesmo da janela começar, né? O próprio Chilwell, que agora é o lateral inglês mais caro da história, apesar de ser inglês, né? Então já tem aí sua qualidade talvez questionada. E o Chelsea pode contratar mais ainda. Tem rumores, o time ainda segue interessado no Declan Rice, do West Ham. Tem um goleiro que tá quase chegando aí, que eu vou comentar depois mais tarde. O Chelsea está querendo tirar a mesma diferença para o Liverpool e para o City, né? Que o Chelsea não teve a janela na temporada passada, então tá meio que e agora aí. O fair play tá liberado, né? O Chelsea, entendeu? Realmente pode queimar dinheiro nessa janela de transferência. Muito bem. O Chelsea que vai no fim se transformando na terceira força, né? Liverpool e City estão numa fase muito superior. E o Chelsea aproveitando alguns casos como Havertz, o Leverkusen não vai jogar Champions, né? Vai jogar Liga Europa. Mesma coisa de Chilwell, que vai jogar Liga Europa. Então ele aproveitou jogadores que iam jogar uma competição secundária e reforçou o time, especialmente a zaga, né? Thiago Silva acabou o contrato, eles pegaram basicamente de graça. É um jogador que vai chegar para agregar demais, especialmente com a coisa ridícula que era a zaga do Chelsea na temporada passada, que foi o calcanhar de Aquiles dele. E a contratação de Malang Sarr foi ventilada em vários clubes, especialmente ingleses, e no fim o Chelsea acertou. Mas pode seguir, Guilherme, próxima notícia. Então, né, a gente até citou, né, que o Chelsea querendo tirar a diferença do
dos dois primeiros. Vamos falar dos dois primeiros, né? O Liverpool, que até agora só confirmou na janela o lateral do Olympiacos, o Costas Tsimikas, e o Manchester City, que contratou 2 jogadores já, o Ferran Torres do Valência e o Nathan Ake do Bournemouth. Muito bem. Só para contextualizar, o Valência está basicamente desmontando o elenco, né? O próprio Rodrigo foi parar no Leeds, Dani Parejo foi parar no Villarreal, dentre outros. Deve ter mais o Valência, o Valência que, para quem não sabe, acho que o Guilherme até pode falar melhor do que eu, o dono do Valência botou todo o elenco profissional à venda. Não tem nenhum jogador do Valência que hoje não esteja à venda. Inclusive tem até rumor do Gonzalo Guedes no Wolverhampton. Tem outros rumores ali de jogadores do Valência em outros clubes aí, porque todo o elenco do Valência está à venda. É só chegar lá, pagar e levar. Só para contextualizar, o dono do Valência é o Peter eu não lembro. Peter Lin, eu não lembro agora se ele é chinês. Não, ele é de Singapura. E a filha dele falou que o time era deles, eles faziam o que quisessem com o time. E aí, nessa brincadeira, né? O Bournemouth também meio que sofreu um desmanche. Callum Wilson acabou de fechar, foi com o Newcastle, acredito eu. Você pode confirmar melhor, Callum Guilherme? Wilson fechou com o Newcastle hoje. Alguns que iam sair por estarem livres no mercado de transferência. E aí, eles aproveitaram esses 2 desmanches, trouxeram um bom zagueiro, o Nathan Ake, que por um bom tempo foi jogador do Chelsea, mas o Chelsea, como sempre, com seus jovens, não aproveitando, né? E Ferran Torres, que eu não conheço, então eu quero não comentar sobre. O Ferran... Pode falar agora, Richard. Não, só ia falar, complementando, o Ferran Torres é uma das grandes promessas do futebol espanhol. Ele virou titular do Valência já na temporada passada, é um jogador muito técnico, muito bom. Tende a evoluir muito nas mãos do Guardiola nesse time do City. O Ferran Torres ele foi contratado, inclusive, para ocupar essa vaga do Sané, né? Jogando pelos lados. Ele estreou pela seleção espanhola como titular já nessa rodada da Nations. É um jogador muito interessante. Ele joga principalmente pela direita, mas tem jogado também pela ponta esquerda. E tal qual o Sané, ele deve ocupar mesmo esse espaço pelas pontas. E por você ter só 20 anos, então ele tem um potencial enorme pela frente. Queria só pontuar uma coisa. Você falou do Valência, né? Só para vocês terem ideia do desmanche que o Valência sofreu. O time perdeu 3, 4, 5, 6 titulares até agora e só recebeu 59 milhões de euros por isso. Teve 2 que saíram de graça, foi o Garay e o Dani Parejo. O Coquelin saiu por 6 milhões de euros. O Ferran Torres, que era a grande promessa, por 23 milhões, estava em último ano de contrato. A grande venda até agora foi o Rodrigo, que saiu por 30 pro Leeds. Coquelin foi para onde? Só para a gente lembrar, foi pro Villarreal também. Villarreal também. Garay foi pra onde? O Guilherme, eu não lembro agora. Ele tá sem clube ainda. Ele chegou a ser especulado no Benfica para voltar a jogar com o Jorge Jesus, mas não teve um acerto. O Benfica acabou acertando com o Vertonghen. Boa contratação do Benfica, vamos ser bem sinceros aí. Eu quero só pedir uma coisa aqui. Algum time de fora da Espanha, vai lá rapidinho no Valência e contrata Gabriel Paulista, por favor. O Vitória agradeceria muito que contratasse ele. Vamos seguir? Fala de mais algum clube inglês. Fala de um certo jogador holandês que foi pro United agora. Exatamente, né? O United que continua sendo aquele time na janela que quer contratar todo mundo, só que ninguém quer ir para lá. O United passa até agora numa grande novela da janela, que é a contratação Guilherme, do Jadon Sancho, né? Sim. Posso te atualizar ali? O Garay, ele fechou com o... Cara, deixa eu ver se eu consigo ler esse nome. Erzurumspor, da Superliga da Turquia. Até com o Sport, já sabe, é time turco desconhecido. É time turco, exatamente. Sim, aí só para completar aqui do United, eles ainda estão tentando trazer o Jadon Sancho. O United adotou a brilhante estratégia de acertar direto com o jogador e esquecer de ligar para o Borussia Dortmund depois. Quando eles foram atrás, o Dortmund ficou puto e decidiu fazer jogo duríssimo para vender. E a princípio eles não vão vender. O United ainda está esperando a declaração em público do Sancho falando que vai ou não, que vai ficar na Alemanha para poder desistir de vez da contratação. Eles ainda têm esperanças.
Mas, enquanto isso, a única contratação que eles fizeram foi justamente para um setor que eles já têm bons jogadores, que é o meio de campo, né? Chegou o Donny van de Beek, que foi um dos grandes jogadores do Ajax dessa nova geração, do time que chegou na semifinal da Champions League, faz várias funções no meio de campo. Foi uma ótima contratação do United, a meu ver, só que, assim, não era a grande carência do time, bem longe disso, mas vai, no mínimo, ser uma ótima sombra para o Pogba e para o Bruno Fernandes. Sinceramente, eu quero saber como é que eles vão encaixar tanto jogador bom de meio campo junto. Eu quero ver como é que eles vão encaixar Van de Beek, Pogba e Bruno Fernandes juntos. Minha aposta é vai, eu acho que vai sobrar pro francês o banco. Ixi, aí. Não sei. Eu, sinceramente, eu não penso dessa forma. Eu acho que vai sobrar pro Van de Beek. Pode ser, de início pode ser. Eu acho que depois acaba sobrando para Pogba, porque até pelo preço, pode-se considerar que ele tá devendo pro United. Com certeza. Muito bem. Vamos continuar na Inglaterra? Vamos. Tenho aqui mais um que eu queria destacar também, que é outro que está na mesma escola do United, de querer todo mundo e não conseguir levar ninguém, que é o seu Arsenal, Thiagão. Até agora acertou aí duas boas contratações, até o William, que veio do Chelsea de graça, e o Gabriel Magalhães, o zagueiro brasileiro, estava acertado com o Napoli ficou enrolando para vender o Koulibaly ao City, e o Gabriel acabou indo para o Arsenal. Mas o Arsenal, só nessa janela, o Arsenal teve interessado no Thomas Partey, do Atlético do Madrid, no Felipe Coutinho, em vários jogadores de praticamente todas as posições possíveis, e acabou não acertando com nenhum, seja por lerdeza ou por falta de dinheiro mesmo. O time está querendo vender, está interessado em vender jogadores e não consegue. Renovou com o Aubameyang por um contrato caríssimo, absurdo agora para tentar manter o jogador. E tá Rapidinho. aí, né? Vamos ver. Sobre o Aubameyang, considerando a dependência do time, qualquer preço para ele é pouco. Essa é a minha visão. Eu acho que é meio difícil discutir o preço para pôr o Aubameyang pelas temporadas que ele fez. Lembrando que o Arsenal teve 2 contratações dos 2 brasileiros, mas tem 3 novos jogadores, né? Saliba, que já tinha sido contratado na janela passada, vai finalmente estrear, então são 2 zagueiros aí. E como nosso amigo Davi Luiz está com um pequeno problema no pescoço e pode não jogar a estreia contra o Fulham, então há chances de jogarem os 2 novos zagueiros, apesar que eu acho que um dos 2 não jogue, eu acredito que jogue, mais provável que jogue Saliba, e Tierney jogue junto com um outro zagueiro, que graças a Deus não vai ser o grande Mustafi. Mas o Arsenal tentou vender aí. Quase vendeu o Maitland Niles. Foi ventilado vender Lacazette. Tenta vender Ozil, quase foi pro Istambul Basaksehir. Pro Istambul. E foi ventilado também a saída de Guendouzi, que brigou a temporada passada no quarteto e tudo mais, e que agora jogou bem pela França na Liga das Nações. Mas no fim você vê, né? Eu falei aqui um monte de jogador, pouquíssimos ainda seriam aproveitados no top de linha. Talvez. E Guendouzi no futuro, mas eu não acredito. E aí, Richard, o que é que você pode falar? Não, só ia complementar, eu acho que o Guilherme vai falar daqui pra frente, pegando a deixa já o Fulham, que hoje acertou o empréstimo, né? O Guilherme vai falar, eu acho, né? Do empréstimo do Areola pro Fulham. Então já fala. Aproveitar aqui, já destacar até alguns times do meio para baixo da tabela que eu queria destacar aqui. O Aston Villa, né, que depois de se salvar aí com as calças na mão, volta a investir forte no mercado, contratou 2 jogadores destaques da Championship, o Ollie Watkins, que foi artilheiro do campeonato pelo Brentford, pagando 30 milhões de euros, é o terceiro centroavante que o Villa contrata em 1 ano e meio, para ver se agora vai o Wesley, que foi contratado como uma grande aposta, sofreu uma lesão grave, o Samatta, que chegou para substituir ele, começou muito bem, mas caiu no erro de ser elogiado pelo nosso colega da bancada, o Richard, e depois disso ele nunca mais fez um gol. E agora chega o Ollie Watkins, que é torcedor do Villa, começou na base do clube, se eu não me engano, para tentar resolver essa carência no ataque. Outro jogador interessante, que há pouco a gente comentou, é o Matt Cash, jogador do Nottingham Forest, jogou nas seleções de base da Inglaterra, lateral direito, mas joga como meia direita, como ala também, um jogador muito versátil, bom jogador, chegou por 15 milhões de euros,
talvez não seja o investimento mais sensato, mas para as ambições do Villa é um bom jogador. Uma peixe de desgraçado ele já vem, né? Vindo do Forest. Exatamente. Tem outro time que eu queria destacar também, o Brighton, o nosso popular Brighton, que trouxe 3 jogadores bem interessantes até. O Adam Lallana, que veio do Liverpool, né? Ele teve uma passagem de altos e baixos, mas é um bom jogador. O Veltman, zagueiro e lateral do Ajax e da seleção holandesa, que se recuperando aí de 2 lesões graves do joelho que ele sofreu, mas chegou por 1 milhão de euros apenas, um jogador que ainda tem um tempo bom de estrada pela frente aí, e trouxe de volta de empréstimo o Ben White, que jogou pelo Leeds na temporada passada e chegou a ser sondado por todos os times do top 6 da Premier League nessa temporada. O Brighton fez jogo duríssimo, não vendeu, e ele deve jogar como titular, inclusive está na mira da seleção inglesa para as próximas convocações. Seleção inglesa que convocou um jogador de qualidade muito duvidosa, tá? Maitland Niles. Sem contar o que aconteceu, né, com Greenwood e Phil Foden. Para vocês que não sabem, eles levaram moças, vamos deixar só nesse termo, na Islândia está com uma quarentena pesadíssima, e eles foram cortados da seleção na sua primeira convocação. Destaque para o Foden, que fez isso, tendo deixado a mulher e o filho na Inglaterra assistindo o jogo e vendo a coisa toda. Pense aí. Eu pensei que você ia destacar um último time do Big Six, um que contratou um jogador que usava laranja a temporada passada. Lads, it's Tottenham, né? Porque eu ia falar dele junto com os times do meio de tabela para baixo, porque, né, a realidade do Tottenham atualmente é essa aí mesmo. O Tottenham também contratou até alguns jogadores, mas a maioria para ocupar espaço no elenco e não para chegar e ser titular. Esse que você está falando, o Matt Doherty, né, o lateral direito, é um desses, chega para tentar ocupar a vaga do Aurier, a vaga que o Tripper deixou para ir para o Atlético de Madrid. O Aurier nunca conseguiu convencer todo 100%. O Doherty chega, mas assim, ele era um jogador que, apesar de se destacar pelos gols, que vira e mexe ele marcava lá, era um jogador que era muito questionado pela torcida dos Wolves. Defensivamente ele deixava muito espaço, tanto que na própria seleção irlandesa, que só tem 2 laterais que sabem dominar uma bola, ele é o segundo, ele ainda fica na reserva. O Tottenham contratou também o Lo Celso em definitivo, e o Højbjerg do Southampton também, que vem fazendo boas temporadas pelo Southampton, é um jogador que o próprio Guardiola gosta muito. Ele chegou a sondar o Højbjerg para levar ao City agora, ele acabou indo para o Tottenham por um valor até baixo, 16 milhões de euros, e o lateral, o Kyle Walker-Peters, que estava emprestado ao Southampton, de volta. Muito bem, vamos comentar aqui rapidinho. Richard, eu vou deixar você comentar primeiro sobre essas contratações de Matt Doherty. Eu tenho uma crítica a fazer sobre o anúncio dele. Ah, sim. Sobre o anúncio, não sei a tua crítica, mas eu não achei nada demais. Mas sobre o jogador, é bem isso daí. É um jogador que chega para... Esse é o grande erro, né? O Doherty sempre foi ala no esquema armado pelo Nuno Espírito Santo. Ele sempre foi ala ali pela direita e ele chega para jogar como lateral. Vamos ver se ele vai render. Eu acredito sinceramente que não. Muito bem. Para ser mais exato, né, o Wolverhampton jogava numa linha de 3-5-2, 5-3-2, então acabava flutuando entre uma linha de 3 e 5 jogadores, e agora vai jogar na linha de 4, né, que é diferente, você tem muito mais obrigação defensiva, que é o grande problema dele, né, eu tô com o Richard, eu acho difícil. Sobre o anúncio, eu acho que você destacar o passado dele como torcedor do Arsenal e deletar os tweets antigos, eu acho que pesar muito a rivalidade e poderia ter sido feito coisa melhor. O próprio Doherty, você poderia pegar esses tweets antigos e mostrar que ele fez gol contra o Arsenal, que ele fez gol contra o City, e aí terminava com apagando os tweets. Eu acho que ela fazer uma coisa muito melhor com o que foi dado a ele. Sobre os outros, não tenho o que comentar. O único aí que me chama alguma atenção é o Højbjerg, que eu acho um jogador decente, mas eu ainda assim eu fico com uma pulga atrás da orelha para o time treinado por José Mourinho, e tem um ponto, né? José Mourinho normalmente é um treinador de 3 temporadas, essa é a segunda dele. Normalmente é a temporada boa.
Uma temporada boa pro Tottenham não significa título. Essa aí foi a opinião isenta do torcedor do Arsenal sobre a contratação do Tottenham. Tem só aqui mais algumas poucas contratações que eu queria destacar dos outros times da Premier League. O Everton, que vem fazendo uma janela muito boa, né? Me lembra aquela janela de uns anos atrás em que todo mundo esperava muito, e no final das contas eles contrataram o David Klaassen, que não jogou nada, mas dessa vez parece que agora vai. O Everton contratou o James Rodrigues, contratou o Alan do Napoli, o Doucouré, que apesar de ser rebaixado com o Watford, era um ótimo jogador também, estava na mira do United, inclusive. O Everton tem esse trunfo agora na mão, que é o Ancelotti, né? Muitos jogadores gostam dele, o próprio James Rodrigues falou que foi ao Everton por causa do Ancelotti, então é um time que promete bem mais agora nessa temporada completa com o Ancelotti tendo o time na mão. Vamos ver no que vai dar. O próprio Fulham que você já citou, trouxe o Arreola e principalmente foi atrás de contratar os destaques da temporada do acesso, né? O Nokaer, que estava emprestado, o Harry Reid, que estava emprestado pelo Southampton também. Trouxe o Lemina, outro jogador que pertencia ao Southampton, que veio da Juventus, não teve passagem boa na Inglaterra, estava emprestado e agora volta para jogar pelo Fulham. Vamos ver se agora vai. O Leeds, que se espera muito agora com o Bielsa na Premier League, a grande contratação mesmo foi o Rodrigo, para ser o atacante móvel bom, diferente do Benford, que era um atacante móvel mais horroroso. E tem mais um time aqui também que eu acho que tem que destacar, que é o Wolverhampton, que fez uma das maiores contratações da janela, pagou 40 milhões de euros no atacante Fábio Silva, do Porto, de 18 anos, tem meia temporada pelo profissional do Porto. Ele é o grande destaque da categoria de base do Porto, da seleção portuguesa, meteu um milhão de gols por lá. É o jogador mais jovem a marcar gols pelo Porto, tanto na Liga quanto nas Copas. E cheguei para ser uma aposta a longo prazo, mas assusta o valor, né? 40 milhões de euros para o jogador que tem poucos meses de profissional. Vamos ver, ele tem que ser no mínimo o Ronaldo Eusébio. Vamos ver. Muito bem. O Wolverhampton no espírito Michael Jackson, pode-se dizer. Vamos mudar de liga, Guilherme. Vamos para a Bundesliga. A Bundesliga é o seguinte, o Bayern contratou o Sané, acabou. Pode tocar para a próxima. Traduzindo, o Bayern é campeão alemão pela 9ª vez seguida. Eu acho que Richard vai concordar comigo. Tem algum outro destaque das outras ligas grandes europeias que você queira trazer? Ou... Só falando da Bundesliga, para não dizer que eu sou totalmente contra a Bundesliga, eu sou, mas teve também 2 contratações aqui que vale mencionar, que é o Dortmund contratando o Jude Bellingham, do Birmingham, com 17 anos, pagou 26 milhões de euros pelo meio inglês. O Birmingham aposentou a camisa do cara, porque ele foi o único jogador bom do clube nos últimos 20 anos. Detalhe aí, quantas partidas o jogador teve pelo Birmingham? Ele deve ter tido umas 20. Acho que se eu não me engano, ele jogou uma temporada e meia como titular. Desde os 15, 16 anos ele já era titular do Birmingham. Agora ele tem 17. E a outra também que eu queria destacar é do Leipzig, que contratou que perdeu o Timo Werner, né? Perdeu também o Patrick Schick, o atacante que estava emprestado pela Roma, foi contratado pelo Leverkusen em definitivo. E trouxeram agora o Hwang Hee-chan, do Red Bull Salzburg. Ele já tinha jogado pelo campeonato alemão, no futebol alemão, pelo Hamburgo, na segunda divisão, e agora ele volta agora com mais tarimbado. O jogador fez boa temporada pelo Salzburg, principalmente depois da saída do Haaland. Então vamos ficar de olho nele também. O Salzburg não trouxe Haaland, mas não trouxe Minamino também, né? Então, a gente não sabe, né? Rapidamente, eu vou te dar aqui esse dado do jogador do Jude Bellingham. Ele jogou 41 partidas pelo Birmingham City. Impressionante. Mas como eu falei, é muito novo. Vamos ver, tem um potencial enorme. Sim. Pode seguir, se quiser mudar de liga, todo seu. Falar aqui da Série A, né, o cadete do futebol europeu. Tem algumas contratações interessantes, né? O Napoli quebrando a banca pelo Vitor Osimhen, o centroavante
do Lille, pagou 70 milhões de euros, no negócio você pode chegar até 80. O atacante que fez uma boa temporada pelo Lille, o nigeriano, ainda é muito novo, tem inclusive muito potencial, mas também assusta o valor, né? Pagou uma fortuna para um jogador promissor, mas que não seria um dos atacantes mais promissores do futebol mundial. Segundo, você pegar, por exemplo, que vida boa do Lille, né? Temporada passada eles venderam o cara PP e agora Osimhen. PP que finalmente está se adaptando, né? Terminou a temporada relativamente em alta. Vamos ver Osimhen no Napoli. Eu acho uma ótima contratação no Napoli. Estou bem sincero quanto a isso. E o Lille já arrumou um substituto para ele, né? Contratou o ótimo Jonathan David do Gent da Bélgica, que era o Pelé canadense. Joga muita bola, ele também tem potencial para ser até melhor do que o Osimhen. E na Itália a gente tem também outros que já eram conhecidos, né? O Arthur na Juventus, o Hakimi na Inter de Milão também, contratação bem surpreendente. Hakimi e Kolarov agora prometem ser uma dupla de laterais bem melhor do que a Inter vinha tendo nos últimos anos. Nessa eles tiveram Ashley Young. Pois é. Ashley Young e Victor Moses. Então, para você pular para Hakimi e Kolarov. Nossa e senhora. Outro também que vale destacar é a do Milan, né? Que trouxe o Sandro Tonali. Anunciou hoje o Sandro Tonali. O Richard até queria falar dele aí mais cedo. Pode falar, Richard. Aproveita. Sim, o Sandro Tonali, né? Que havia sido especulado na Inter, na Juventus, até no futebol inglês. Só que ele optou pelo Milan porque ele é torcedor do Milan, né? A família dele é torcedora do Milan, tudo. Tem toda uma história envolvendo o clube de Milão. Então ele acaba optando ali por jogar no Milan. E é uma excelente contratação do Milan, né? Não tem nem o que se discutir. Ele era literalmente o único esteio de qualidade naquele time horroroso do Brescia na temporada passada, né? Então. Mas é isso aí, vamos ver se ele vai render, porque o Milan costuma ser um cemitério de jogadores dos últimos anos, né? Mas na torcida aí pra ele vir a render pelo Milan. Não necessariamente pro Milan e bem. Tem uma história engraçada dessa contratação do Tonali, é que o presidente do Brescia foi dar uma entrevista muito triste falando que ele tinha recebido em janeiro propostas absurdas do Barcelona e do United, de tipo, mais de 50 milhões de euros por ele, e falou, não, eu vou segurar, porque no meio do ano a gente vai vender por muito mais. Aí veio o coronavírus e ele acabou tendo que vender por bem menos, até porque o time foi rebaixado. Mas ainda assim tinha o interesse da Inter, que prometia pagar até mais. E a Inter fez a mesma coisa que o United fez com o Sancho. Foi lá, fez a proposta para o Tonali, chegou a um acordo com o jogador empresário, aí lembrou, a gente tem que negociar com o Brescia também. E chegaram lá com as propostas bizarras, parcelado em 1000 vezes, que podia emprestar de agiota, loucura. E aí o presidente do Brescia ficou puto, cancelou a negociação e vendeu ele para o Milan. E aí acabou sendo bom para todas as partes até. Olha, eu não sei se foi tão boa assim para Tonali, não, mas considerando que o Milan terminou bem a temporada, talvez tenha sido. Seguindo. Tem também, fora das grandes ligas, tem um time que eu queria destacar aqui, que a gente até já falou um pouco sobre ele, que é o Benfica, né? Agora com o Jorge Jesus, o Benfica tirou o mal do Brasil, levou o Jorge Jesus de volta a Portugal. Tinha prometido gastar muito dinheiro, montar um time gastando muito dinheiro e a princípio vem conseguindo trazer bons jogadores, né? Já acertou o próprio Everton Cebolinha, o Pedrinho, que já estava certo antes, trouxe o Luca Waldschmidt, atacante do Freiburg, e o Gilberto, lateral do Fluminense, e fez agora a maior contratação da sua história, que foi o Darwin Núñez, o centroavante uruguaio, revelado pelo Peñarol, que veio do Almeria, fez boa temporada na segunda divisão, pagaram 24 milhões de euros por ele, e agora chega para ocupar o lugar que era para ser do Cavani. Cavani acabou cobrando uma fortuna, não chegaram a valores de salários pelo Cavani, e vamos ver agora se o Grêmio consegue dar esse chapéu no Benfica e trazer o Cavani, né, como tá especulando. Muito bem. Mais alguma coisa ou vamos para os rumores? Acho que já pode ir para os rumores aqui, porque de resto... vou falar alguns rumores
do site da BBC, eles fazem uma coletânea de todos os principais rumores e tem tido um bom número de acessos nos últimos tempos. Inclusive, esse primeiro que já vai te interessar, hein, Thiago? O Barcelona entrou em contato com o Arsenal sobre uma negociação pelo lateral espanhol Héctor Bellerin. E o PSG também está interessados em Bellerin e fizeram contato com seus representantes. Bayern Leverkusen também eu vi que tem interesse. Quem quiser levar, leve. Real Madrid interessado em pagar metade dos salários de Gareth Bale para rescindir o contrato com ele. Gareth Bale vai jogar agora exclusivamente pela seleção galesa. De golfe. De golfe. O atacante do Everton, Moise Kean, quer retornar à Juventus. Mas a Juventus quer retornar a Moise Kean? Fica aí o questionamento. Henry confirma conversas com o Chelsea pelo goleiro senegalês Edouard Mendy, 28 anos. Pode resolver a meta do Chelsea, hein? Kepa acabou sendo, não vou chamar de flop, mas decepcionante. Se Richard quiser chamar de flop, está aberto aí. É verdade. Não diria flop, né? Mas realmente bem decepcionante o Kepa no Chelsea. Eu digo, flopou. Boa. Muito bem. O Aston Villa quer contratar o atacante do Bournemouth, Joshua King, mas ele está esperando uma ida para o Manchester United. Ele tinha um acerto em janeiro e acabou não dando certo. Olha, pro United eu não sei se é uma boa não, mas pro Aston Villa seria uma ótima, Joshua King. Outra do Aston Villa. Fizeram uma proposta de mais de 15 milhões de libras pelo goleiro do Arsenal, Emiliano Martinez, de 28 anos. Já tiveram uma proposta recusada e fizeram uma mais forte agora. Pois é. Martins que tá querendo ser titular, né? Vale lembrar que ele terminou muito bem a temporada, mas é aquela coisa, né? É uma amostra pequena de um goleiro que sempre foi reserva, terceiro reserva, quando jogava ia mal, e agora com essa abertura de Leno, ele conseguiu ir bem, muito bem, inclusive. Então, tá valorizado. Se o Arsenal não conseguir contornar para ficar com os dois, tem que vender mesmo. Uhum. O Watford não ficará no caminho do atacante Troy Deeney se ele quiser voltar à Premier League. Troy Deeney no Brighton. Olha aí. Jogou aqui primeiro. O ponta do Queen's Park Rangers, Bright Osai Samuel, quer uma ida para o Crystal Palace. O Crystal Palace contratou o parceiro dele de criação do Rangers, o Everett Eze, bom jogador, inclusive. Sim. Apesar de inglês, né? Não, ele é nigeriano. É, mas joga pela seleção inglesa, se eu bem lembro. Não, o Eze é nigeriano, tenho certeza. Vai seguindo. A Fiorentina seria o último clube interessado no atacante do Rangers, Alfredo Morelos, que tem de número de gols o que tem de cartões vermelhos. E ele marca muito gol. O Alfredo Morelos, que na temporada retrasada, na verdade, eu vi os números dele, pela Liga Escocesa, 25 gols, 8 cartões vermelhos e 5 cartões amarelos. Jogador colombiano, né, se eu bem lembro. Richard, só para eu falar aqui, Eze, ele é de Greenwich, região de Londres. Não, ele é inglês, mas ele joga pela seleção nigeriana, isso eu tenho certeza. É outra coisa. É isso, ele é descendente de nigeriano. Mas ainda assim eu fico pé atrás que ele é inglês. Sei. A última aqui para terminar também do Arsenal, o atacante Alexandre Lacazette vai ter uma reunião para descobrir o seu papel no time, para ter uma clarificação quanto a esse papel, ou ele vai procurar a saída. Eu acho que ele vai acabar sendo o centroavante titular e vai começar a temporada jogando como terminou a última. 3-4-3, ele centralizado e Aubameyang na esquerda, PP na direita. E aí, mas vamos ver, né? Vamos ver o que é que a Arteta vai aprontar. Richard, alguma coisa a falar ainda das especulações? Eu não sei, eu não só posso dizer uma crítica agora, né? Que eu não posso falar muitas especulações, afinal meu time não pode contratar ninguém porque deve 40 milhões pelo Kleber Reis. É isso. Naquele momento. Eu queria trazer aqui, mercado nacional, contratação de 2 treinadores, né? O Cruzeiro fechou. Bem lembrado. O Cruzeiro fechou com Ney Franco. Pode falar, Richard.
Não, é verdade. Fala aí primeiro, depois eu quero falar a contratação aleatória do dia. Cruzeiro que fechou com o Ney Franco. Acerta, porque Henderson era ridículo, vamos ser bem sinceros. Ney Franco, apesar de eu não gostar, por 2014, é um treinador muito superior. Acho que o Cruzeiro vai pegar seu caminho, o Cruzeirão cabuloso para tentar subir, se as finanças deixarem, porque o time do Cruzeiro está longe de ser bom. E o Bahia, que sobe de nível, contratando o Mano Menezes. Sinceramente, para mim, um casamento que vai dar muito certo, apesar que eu vou torcer muito para Mano Menezes perder muitos jogos pelo comando do time lá de Asdávila. Vou torcer muito, muito, muito para ele dar mal, mas eu acredito que ele vai muito bem no Bahia e o Bahia, no mínimo, pegue uma primeira página. Pode falar, Richard, contratação aleatória do dia. Santos tá fechando com o zagueiro Laércio do Caxias do Sul. Lembrando, o zagueiro Laércio nunca jogou nenhuma divisão acima da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso. Sim. E vocês aí estudando, eu tenho uma contratação aleatória para citar também. Palmeiras está acertando com o lateral Reginaldo do Sané do Sertão, do ABC. Não Potiguar. Lembrando que se o Reginaldo acertasse com o Bahia, né? Ele faria dupla Reginaldo e Rossi, né? Lembrando, o ABC campeão Potiguar vai perder os dois laterais, né? Cedric, emprestado pelo Vitória, vai jogar pelo CSA, a Série B, em vez de jogar a Série D pelo ABC. Então é isso, né, galera? Guilherme, obrigado pelo gordo transfer. Richard, obrigado pelos comentários e futuras zicadas. A você que nos acompanha, segue a gente nas redes sociais, segue o podcast também, ouve a gente na sua plataforma de streaming ou no YouTube. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.